Pedro Abílio, a partir de agora informações do Atlético, quinta-feira, Copa Sul-Americana, expectativa de time forte, digamos assim, né? Não sei se vai ser 100% titular, mas com mais caras, considerados titulares, pelo menos, Abílio, foi a promessa do Barba Domingues, né? Um abraço, boa noite. Afinal de contas, há um descontentamento, não é, Cirilo, com relação aos últimos jogos, essas 2 derrotas consecutivas que o Atlético sofreu na temporada. Boa noite para você, ao Edu, a todos que nos acompanham na turma do bate-bola. A atividade de hoje foi pela manhã. Treino técnico tático para os jogadores comandados do Barba Domingues e com uma pequena novidade, que é uma evolução no tratamento do atacante Alan Minda. O equatoriano fez corridas em volta do campo, conforme o Atlético publicou mais cedo, e já podemos mostrar para quem está no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial, acompanhando a gente. Ele está em uma fase importante de transição, mas podemos reparar ainda utilizando tênis, né? Ainda não calçou as chuteiras para voltar a campo. Seria precoce dizer que para esta semana, e especialmente para jogar contra o Juventud do Uruguai na quinta-feira, estaria à disposição o Alan Minda, mas não tem sido um titular, é um jogador pouco utilizado de fato pelo Barba Domingues, desde que, até porque, né, ele vinha numa sequência inicial com a camisa do Atlético, ainda não conseguiu emplacar uma sequência de partidas. Com relação ao restante do time, Cirilo, Edu, ouvinte da turma do bate-bola, o Atlético só tem o Alan Minda e o Patrick Silva, né, que está no departamento médico, não deve mais jogar nessa temporada. O restante todo mundo já voltou, Alexander já entrou em campo, Maicon também à disposição, pendência de que o Barba possa escolher. E aí é que entram as dúvidas, né, Cirilo? Afinal de contas, a partir dessa entrevista coletiva no sábado lá na Vila, depois da derrota para o Santos por 1-0, ele deu indicativos de que vai escolher jogadores, de certo modo, titulares, ainda que não sejam aqueles mesmos utilizados nos últimos jogos, porque o desempenho caiu, mas vai sim colocar um time forte em campo na Copa Sul-Americana, ao contrário do que fez diante da Academia Puerto Cabello na semana passada, lá na Venezuela, na estreia desse Grupo B de competição continental. Pra gente destacar, há uma informação em relação a retrospecto, né? Esse Juventud de las Piedras do Uruguai, uma equipe que é até antiga no futebol uruguaio, mas raras vezes se destacou em competições internacionais, esteve até classificado aos playoffs da Libertadores, mas não conseguiu avançar, né? Veio para a Copa Sul-Americana e a equipe que empatou na estreia com o Cienciano pelo placar de 1-1, perdeu para o Progresso no seu campeonato local no fim de semana, é um dos últimos colocados, tem uma campanha ruim, já trocou de treinador em 2026, tem alguns jogadores experientes, né, como Sousa, goleiro, já nos seus 39 anos, com Martim Cáceres, que jogou na Juventus, foi também jogador do Barcelona lá no futebol europeu, tá no elenco, mas não deve estar à disposição para essa semana, afinal de contas tá no departamento médico. Uma pequena passagem aí a respeito do que deve encontrar pela frente o Atlético, uma equipe com orçamento bem mais modesto e com esses jogadores mais experientes, né, que reforçam o elenco mais jovem que tem nas mãos o Juventud do Uruguai. Pra gente destacar mais do Atlético, Cirilo, à disposição do técnico Eduardo Domingues, o Everson, e aí acredito que não haja mudanças em relação ao gol, Juan e Lianco. Lianco jogou os últimos 2, né? Ele com o Juan jogou na Vila Belmiro e jogou também com o Vitor Hugo, lá na Venezuela, em Valência, contra a Academia Puerto Cabello. Lembrando, Alonso, Román e Vitão estão à disposição normalmente. Aí a lateral direita com o Natanael e a esquerda com a possibilidade de um Renan Lodge, que a gente vem falando muito sobre a sequência de jogos, né? Jogador que tem sido frequentemente utilizado durante 90 minutos nas partidas, até porque o Cauã Pacini ainda dando seus primeiros passos como jogador profissional. E para o meio-campo e ataque tem quase todas as peças à disposição e brigando por lugares, né? Vamos ver o que vai acontecer. E no segundo tempo, a gente vai trazer com mais calma um levantamento a respeito desses números do Hulk, né? Nesses últimos meses, 2, para ser mais exato agora, sem marcar gols. Mas é um time com muitas opções e muitas dúvidas, afinal de contas, o desempenho que parecia ter sido encontrado
caiu de forma brusca com essas duas derrotas, né? Ô Panzi, vamos lá pro mesmo papo de semana passada, né? Vamos. Adversário que não tem como, Edu. É o time que é o 79º do campeonato local. O Atlético gasta 20 milhões por mês. Não tem como, Edu, perder pro Juventude do Uruguai na quinta-feira, Edu Panzi. Reprisa o comentário de semana passada aí, Edu. Na lição você tem que tirar a cada temporada, né? E eu falei aqui, se não há comprometimento, não existe favoritismo. E futebol é assim. Você pode ter uma equipe mais modesta, com pouco investimento, desconhecido, mas se ele tiver interessado e pegar um adversário grande, com investimento, elenco qualificado, e a turma tiver assoviando e andando para a competição, vai dar jogo. Vai dar jogo e o grandão vai ter dificuldade. Então é importante que o Atlético encare o jogo com a maior seriedade possível. E quando eu falo encarar o jogo com a maior seriedade possível, eu não estou dizendo que tem que entrar com o time principal. É quem foi escalado entender que é a camisa do Atlético que está em campo. Eu já dei minha opinião aqui. Eu acho que o Galo deveria utilizar a Sul-Americana para dar minutos para garotos. Já que o recado que foi dado no jogo inicial é que a turma não está muito aí para a competição, para o torneio. Mas a garotada, os 26 inscritos, os jovens, esses têm a possibilidade de encararem a competição, a Sul-Americana, como a Copa do Mundo deles. Como talvez o Juventude vai encarar o jogo quinta-feira aqui na Arena MRV. Mas eu respeito muito a decisão institucional do clube. Aliás, um clube definir qual a prioridade na temporada não é interferência no trabalho de técnico. É uma decisão conjunta, interferir em trabalho de técnico. É o Barba falar que vai colocar o Cirilo de centroavante, falar não, esse você não vai colocar não, você vai colocar o Pedro Abílio. Isso é interferir na escalação de treinador. Agora, sentar com o treinador e falar, essa competição aqui não é a nossa prioridade, a gente precisa priorizar o brasileiro. E ainda assim o treinador insistir com o time titular, aí a gestão, o clube lava as mãos. Mas institucionalmente ele já deixou claro para o treinador qual que é a prioridade. Mas é isso, Cirilo. É encarar com seriedade o jogo, seja qual for o jogador escolhido. De volta para fechar o Atlético nesse primeiro tempo, Pedro Abílio. Continuam à venda os ingressos para Atlético e Juventude de las Piedras do Uruguai, quinta-feira, 19h, Arena MRV. Começando a R$ 29,90 para algumas categorias, sócio Galo na veia. E lembrando, todos os setores ali com ingressos ainda à disposição, de acordo com o site oficial, o Super App do Galo. Ainda não há aquela parcial que o Atlético costuma divulgar não, Cirilo. O time volta a treinar nesta quarta-feira e aí, pela manhã, o Eduardo Domingues encerra a preparação para encarar a equipe uruguaia em busca da primeira vitória na Sul-Americana e especialmente, por um resultado que quem sabe possa trazer um pouco mais de tranquilidade para a sequência do trabalho e o jogo contra o Coritiba no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Carlos Ortega, colombiano de 36 anos, apita na quinta-feira Atlético e Juventude do Uruguai pela segunda rodada no grupo B da Sula. Cirilo. Em relação ao Atlético é o seguinte, Cirilo, questão de dívida, mas aí de dívida que começa na associação. Tá? Eu estava assistindo hoje a entrevista, não sei se vocês viram, né? O Alexandre Calil deu uma entrevista ao Everton Guimarães, né? No canal do HG, né? O HG Play. E foi interessante porque, assim, ele falou que ele pegou o Atlético com uma dívida de 420 milhões e entregou com uma dívida de 470 milhões. Como eu gosto muito desse assunto e sou curioso nessa área, eu fui conferir esses dados e vi que, na verdade, ele pegou o Atlético com 300 milhões de dívida, tá? E entregou com 563 milhões. E esses 563 milhões de dívida do Atlético, isso eu não estou inventando não, tá? Isso está aqui, ó. Isso aqui é o balanço patrimonial do Atlético de 2015, que foi publicado em abril de 2016. O de 2014 trazia um outro valor de 463, mas aconteceu a retificação e está aqui. E a gente descobre a dívida pegando aqui. Na hora que você vai no passivo, você soma o circulante com o não circulante, 179 mais 382, a gente chega nesse valor de 563 milhões. Então, pegou com 300, entregou com 563. Só que ainda tinha mais 80 milhões de dívidas que não estavam computadas. Aquelas dívidas com Ronaldinho Gaúcho, Hever, Tardelli, Michael Suel. Então, você somando 563 mais 80, e essas dívidas aqui foram executadas, você chega a um valor de 643 milhões. Então ele pegou em 2008 com 300 milhões de dívida e entregou
com 643 milhões. Na hora que você joga a Selic para fazer a correção, porque você está tratando de valores de 2014 em 2026, você precisa fazer a correção. Dá sabe quanto? 1,75 bi. É o valor da dívida atual do Atlético. Então, a dívida do Atlético em 2014, no final de 2014, último ano do mandato do Calil, era a mesma que a gente tem atualmente. Então, o Atlético, nesses anos todos, praticamente pode-se dizer, o termo é rolou dívida, né? Foi a dívida. A diferença que tem de 14 para cá é que o Atlético trocou um shopping por um estádio. Eu acho que para clube de futebol isso é mais vantajoso, embora muita gente ache que é melhor ter shopping, mas eu acho que ter um estádio, principalmente um estádio tão moderno como a Arena MRV, é muito mais vantagem do que você ter shopping. Então você trocou um shopping por um estádio, o valor da dívida é o mesmo e aconteceram outras mudanças. O elenco de hoje é mais valorizado do que o elenco e tem um outro ponto também, aí a gente vai entrar em aspectos como governança, por exemplo. Aconteceu uma mudança significativa no Atlético, né? Embora muita gente não queira ver, é uma mudança significativa e ações, inclusive, do Ministério Público e da Justiça estão mostrando e vão mostrar muito disso aí. Então, quer dizer, na entrevista lá, Calil disse que pegou o Atlético com 300 milhões, eu fui conferir, pegou com 420 milhões de dívida, pegou com 300, falou que entregou com 470, se a gente for fazer a operação correta, entregou com 643. Se a gente for fazer a correção pela Selic, a gente chega a 1,75 bi, que é o valor da dívida atual do Atlético. Seja então, na correção da informação ou na correção da Selic, a diferença é substancial. A diferença é substancial. E esse valor de 643 são os 563 da dívida real, e isso está no balanço do Atlético aqui, ó, que foi publicado em abril de 2016, relativo ao exercício de 2015, mas que traz o exercício de 2014, somados os 80 milhões das dívidas aí com Ronaldinho Gaúcho, Tardelli, Michael Suel, essa turma toda que não estavam computadas no balanço. Então, quer dizer, a dívida não mudou, o que mudou é que o clube passou a ter um estádio, não ter um shopping e, pelo menos na minha visão, as pessoas podem pensar diferente, aconteceu uma mudança significativa no que diz respeito à administração, à governança, à utilização do dinheiro do clube. Então é só essa correção, porque é um assunto que eu gosto bastante, tem de SAF, de coisa, de balanço. Passei grande parte da tarde mergulhado nisso aqui, viu, Cílio? A informação tá errada, a gente tem que corrigir. Ô Simões, eu aproveito a sua presença para te perguntar justamente sobre essa história da SAF do Botafogo, que tá pipocando aí no futebol brasileiro, cara, um bocado de notícia, agora anúncio de venda no jornal da Eagle, né, que é a cabeça da holding aí de vários times, entre eles o Botafogo. Tem 3 times lá anunciados, o outro Lyon também. O Textor parece que foi para dar uma entrevista, falou que judicialmente essa história do anúncio é uma exigência rotineira, legal, que acontece de qualquer maneira em questões relacionadas à administração judicial, porque os acionistas e os credores vão poder fazer oferta. Enfim, fato é, Simões, que muitas fontes estão falando de uma dívida de 3 bilhões e que a curto prazo pode chegar a metade disso. Então nós estamos falando de um clube que virou SAF e tá desse jeito, Simões. Ô Cirilo, não existe segredo, né? Primeiro que não existe o lastro no Botafogo. Ele tem um limite de arrecadação. E ele ultrapassou em muito esse limite de arrecadação dele, tá? Montando os times de 2023 e principalmente o de 2024, que o Botafogo turbinou aquele elenco no segundo semestre para poder ganhar o Brasileirão e a Copa Libertadores. Em qualquer segmento, se você gastar mais do que você ganha, você vai quebrar, tá? E é interessante porque assim, e o torcedor às vezes é muito crítico com o Cruzeiro, com o Atlético, com o Cruzeiro desde a época do Ronaldo e agora com o Pedrinho também no momento de baixa foi crítico, com o Atlético, mas Atlético e Cruzeiro só tem os elencos que eles contam hoje porque os donos da SAF colocam muito mais dinheiro do que o clube teria. Cruzeiro e Atlético não arrecadam o suficiente para ter os elencos que eles têm, para ter o momento que eles vivem, tá? Isso só acontece porque o Pedrinho é cruzeirense, os meninos, o Ricardo Guimarães, o Renato Salvador são atleticanos e eles fazem um esforço para que o time deles
tenha um elenco, tenha um time acima do que poderia ter se a gente fosse levar na regra de que arrecadou, gastou, pagou dívida. Então é essa a situação. Mas não tem segredo. Você gastou mais do que você arrecada, o negócio vai errado. Então tomara que Atlético e Cruzeiro, da forma mais rápida possível, entre no trilho nesse aspecto também. O torcedor tem um papel fundamental, porque a arrecadação do clube vem principalmente do torcedor, mas eu invadi aqui só para poder fazer essa correção, porque é um assunto que eu gosto muito e que fiquei mergulhado à tarde ali procurando, pegando balanço, entrando em portal da transparência, e os números são públicos, né? Essa é uma grande vantagem, né? A legislação brasileira exige que os balanços dos clubes sejam publicados, então a gente tem acesso a todos esses documentos com uma certa facilidade pelo portal de transparência dos clubes. Fica mais fácil de confirmar. Valeu, Simões. Fala, Fabrício. Será que na janela aí a turma vai dar uma pesquisadinha lá no Botafogo? O jogador quer sair? Com certeza absoluta. E se começar a dever salário, aí você começa a entender contratualmente o que pode acontecer. Número de jogos, né? Número de jogos, sobretudo. Que aumentaram os números. O limite agora pode fazer 12, né? Você não pode ultrapassar 13. Antes eram 7. Mas ainda que tenha, você já assina um pré-contrato para a temporada seguinte, já começa a planejar seu elenco. Tem muita gente boa no Botafogo. Muita gente boa. É um elenco com muita qualidade. Com muita qualidade. Botafogo, com essa questão financeira, torna-se um forte candidato a lutar lá embaixo na sequência da temporada, né? Vamos ver. Ô Marques, quinta-feira, o Atlético em campo para mais um jogo. Eu brinquei com o Edu Panzi aqui no primeiro tempo, que a gente pode pegar os comentários da semana passada pré-Puerto Cabede e reprisar, né? Adversário fraco, não tem como, se preservar jogador, os caras têm que lutar, tem que se entregar. É a mesma história, Marques? Semana passada o Atlético caiu nessa armadilha, né? Acho que a semana foi importantíssima para você entender, né? Os atletas também entenderem esse momento, colocarem a cabeça no lugar e jogar, meu velho, sabe? Você tá vestindo a camiseta do Atlético, não importa quem tá do outro lado, vai pegar os Los Canários, né? Juventude, o Uruguai, que faz péssima campanha no Uruguai, mas tem jogadores conhecidos, né? Talvez o mais conhecido deles, o zagueiro Martim Cáceres, que jogou muito tempo na Europa, jogou muito tempo na Juventus de Turim, né? Barcelona também, né? Exatamente. Então, velho, assim, o jogo é jogado e o Lambaria é pescado, ô Cirilo. E fim de papo, né? Velho, tem que ir lá e jogar pra representar bem a camiseta do Atlético. A gente viu o São Paulo aqui, estamos acompanhando, o São Paulo entrou com o melhor que ele tem de repente pra esse jogo. Entender que, poxa, o lance da prioridade é secundário nessa hora, o Atlético precisa voltar a vencer para recuperar a confiança, e o jogo bom que estava fazendo até essas duas derrotas na semana passada. É jogar bem, cara. Assim, a gente vai ficar rodeando, vai falar as mesmas coisas de sempre, mas o Atlético está devendo um bom futebol. Bom futebol. O problema é o histórico, né? O Atlético esse ano, ele não ganhou do Atlético, que foi rebaixado no estadual aqui em Belo Horizonte, ele não ganhou do Betim, ele não ganhou do Tombense, no Campeonato Brasileiro ele não ganhou do Remo, na estreia da Sul-Americana ele perdeu do Puerto Cabello. O América, que é o lanterna da Bio, o Atlético empatou 2 vezes na semifinal, né? 3 no Campeonato Mineiro 3 no inteiro. estadual. Então, cara, assim, é o que eu falo, sem comprometimento não existe favoritismo. Se você não entrar em campo comprometido, independentemente de quem entrar, time A, time B, time C, time de moleque, se você não encarar e entender que você está vestindo a camisa do Atlético e encarar a competição como seu adversário, as coisas vão igualar. E aí no final você toma aquele susto, né? Você fala, opa, de novo, aconteceu de novo, e tem acontecido, né? Olha o tanto de jogo que eu citei aqui, contra equipes que todo mundo falava, obrigação, o time não tem investimento, é um vexame. Quantos tropeços do Atlético contra equipes assim? Vai ser mais uma que vem aqui, vai ser outro? Mais uma equipe dessa característica, né, o Pedro Abílio? O que dizer mais nesse pré-jogo de Atlético e Juventude de Las Piedras, Pedro Abílio? Destacar, Cirilo, um levantamento que tem englobado a atual discussão sobre time do Atlético há algumas semanas, mas que vem se tornando recorrente devido ao desempenho do Hulk não estar sendo eficiente nas últimas partidas, em termos, claro, de participações diretas em gols marcados. Hoje a gente está comentando bastante, aliás,
comentava mais cedo, né, com os colegas aqui na redação, vários portais de notícias da cidade destacando o mesmo assunto, os 2 meses sem marcar gols. Ele fez naquela goleada, última rodada na fase de classificação do campeonato estadual contra o Itabirito, lá em Nova Lima, né, 7-2, naquela vitória o Hulk balançou a rede pela última vez. E atualmente, em 19 jogos na temporada, ele está bem próximo de um recorte ruim, com o mesmo número de jogos das temporadas anteriores. Cirilo, olha só, com 19 jogos em 2026, ele tem média de 0,26 gol por jogo. São 5 gols marcados em 19 partidas. E, na temporada do ano passado, a essa mesma altura, ele tinha 11 gols marcados, em 24 eram 7, em 23 eram 14, em 2022 já eram 18 em 19 jogos e em 2021 foram 10 gols marcados em 19 partidas. Então o Hulk está abaixo da média, algo que é natural pelo fator idade, mas muito se discute também o fator entrega dele no time atleticano. E aí essa discussão que a gente teve no primeiro bloco da turma do bate-bola, no primeiro tempo, sobre o uso de titulares e quem são os titulares, pode acabar afetando o camisa 7 e a sua participação nessa partida de quinta-feira, hein, Cirilo? É impossível, Fabrício, um número como esse não incomodar um cara com o histórico que o Hulk tem, né? Tá incomodando. Ele tá incomodado, com certeza. Tá se cobrando, mas aí tem que usar a inteligência, né, Cirilo? Não adianta querer ir forçar. Calma, dá uma segurada, segura um jogo. Tem que gerenciar esse minuto. A idade pesa, cara. A idade é complicado, né, Marcos? Nós estamos aí pra falar disso aí com propriedade, porque vai pesando, mas o jogador nessa hora tem que usar mais a cabeça do que essa parte física, né? Pra voltar a fazer esses gols, voltar a jogar bem. Tem que cuidar e quem tá perto no dia a dia tem que ajudar a cuidar, né? Cara, assim, mas se a gente trazer um recorte curto dos últimos 3 jogos do Hulk, ele teve boa participação. Com exceção do jogo do Santos, que o time todo foi muito mal. Mas ele jogou muito bem contra a Chapecoense e jogou bem contra o Atlético Paranaense até um determinado ponto do segundo tempo. Que aí, de repente, a perna pesa e pesa mesmo, porque a sequência é muito grande, com participação em gol. Então, não acho que tá terra arrasada, cara, igual todo mundo tá pintando, entendeu? Você é um atacante, se você não meter a bola na casinha, se você contribuiu com o passe, legal. E os últimos 3 jogos, com exceção do Santos, hein? Onde ninguém jogou. Porque também, gente, que é um ex-atleta, você não vai jogar bem todo jogo não, cara. Esquece isso não funciona. Você vai jogar um jogo mal também numa trajetória aí ou numa campanha tão intensa que tem sido esse início de temporada. Então eu acho que não tá tão ruim, cara. Os últimos jogos do Hulk, com participação em gols, enfim. Mas é um cara muito grande, né? O recorte pra ele é lá no teto, né? É de gols, enfim. O pessoal tá acostumado a ver o Hulk fazendo gols dia sim, dia não. Então fica sempre essa cobrança, entendeu? E ele tá devendo, de fato, as bolas nas redes, né? Mas participou bem, principalmente contra a Chapecoense e o Atlético Paranaense com assistência. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra você. Pessoal, rapaziada, então é isso. Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!